Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a presença dos irmãos que aqui estão também de forma presencial, né? Mesmo no inverno abundante na cidade de vocês. Gostaria de cumprimentar a todos, em especial nosso irmão que retorna, né, aos trabalhos hoje, aos procedimentos médicos. Seja bem-vindo, Paulo. Que Deus possa amparar a sua saúde e continuar guiando para que você mantenha-se forte. Muito bem, daremos seguimento aos nossos estudos nesta noite. Paramos na página 39 do PDF, livro físico 40, é isso? Questão número 27. O que é a ciência segundo o Espiritismo? Então, convido o irmão Milton a soltar o áudio e faremos os devidos comentários. Pois não. 27. O que é a ciência segundo o Espiritismo? A ciência é um dos pilares do Espiritismo. É uma ferramenta necessária para o desenvolvimento da humanidade. Através dela, o encarnado exercita seu intelecto e caminha em direção ao progresso, mediante as descobertas. Ela concede o sentido da vida de forma racional. Quando aliada à fé, é a mais poderosa ferramenta de avanço. Bom, aqui temos diversos pontos, né, para comentarmos. A ciência é um dos pilares do Espiritismo. Então, como vocês já viram em 1857, o Espiritismo, ele baseia-se em três principais pontos: ciência, filosofia e religião, né? Então, a ciência é um desses três pilares concebidos do Espiritismo. Mas quando falamos que é um dos pilares do Espiritismo, talvez seja um dos mais importantes deles, né? Através da ciência, a humanidade desenvolve-se, evolui. Através da ciência, a humanidade tira todas as questões que havia apenas destinado à fé e passa a destinar à razão. A ciência possibilita ao homem uma fé raciocinada, ou seja, uma fé, entretanto, uma fé com um raciocínio por detrás. Possibilita ao homem aproximar-se das criações de Deus através do raciocínio. A ciência é uma fantástica ferramenta de evolução. Ainda dando continuidade, né, à resposta do nosso irmão, ela concede o sentido da vida de forma racional, que, aliada à fé, é a mais poderosa ferramenta de avanço. Ou seja, apenas a ciência não é suficiente. É necessário aliá-la à fé. E aí que nós temos um grande risco, né? A maioria dos cientistas, quando estão encarnados, eles, nesse desenvolvimento científico, eles acabam, por alguns momentos, sendo céticos, né? Porque começam a descobrir questões que outrora eram incumbidas a Deus e agora são desenvolvidas pela ciência. Entretanto, logo voltam à sua razão, né? No momento que continuam essas descobertas, percebem que quanto mais respostas, mais perguntas surgem. E é uma interminável ciclo, é um interminável ciclo de buscas, e que há de ter uma força maior, um Criador, né? E aí voltam à racionalidade da sua fé, e entendem que existe um Deus, né? E esse Deus aí, independente da questão religiosa, uma força superior que coordena tudo que existe. Então, essa é a visão da maioria dos cientistas, filósofos, estudiosos que passam pela Terra, tem seus momentos de ceticismo, mas no final acabam retornando à sua fé. Quando você pega as maiores mentes da humanidade que passaram, né? Vou dar alguns exemplos, né? Vamos pegar, por exemplo, Albert Einstein, vamos pegar Sigmund Freud, vamos pegar esses irmãos, por alguns momentos revelaram a sua fé, né? Mostraram a sua crença em Deus, mostraram a importância de Deus no conceito daquilo que existe. Uns acreditam em Deus de uma forma, outros de outra, mas todos levam a uma inteligência suprema que pode coordenar tudo aquilo que existe. E nós, né, devemos seguir esta linha de raciocínio, né, utilizar da ciência, desenvolver, manter, sustentar a nossa curiosidade, mas sem perder a fé. Vamos, pois não? Recentemente nós vimos divulgado
um estudo, se eu não me engano, levado na USP, né, Universidade de São Paulo, onde se comprovou cientificamente que o passe, as energias do passe, elas existem mesmo, foram conseguido medir, né, que há uma diferença no receptor, e para mim isso daí é um exemplo de a ciência atual trabalhando a favor da fé. Bom, essa questão do passe ou magnetismo, né, há muito que ser descoberto, né? Quando falamos principalmente o magnetismo, ele pode ser muito mensurado. Estamos falando que tudo é energia, né? E essa energia ela pode ser coordenada através das mentalizações. A energia é uma força capaz de gerar uma fonte de um trabalho, né? E esse trabalho, por exemplo, pode ser o calor. Então, quando você concentra os seus pensamentos nas mãos, você pode mensurar essa mudança de moléculas, essa mudança de velocidade atômica do nosso organismo, né? E aí, claro, a ciência vai descobrindo cada vez mais. O que ainda é um mistério para a ciência é essa projeção. Como que sai do meu corpo e passa para um outro corpo, né? E aí, é nesses estudos que será aprofundado a continuidade, né, desse grande mistério. Mas é sabido que o passe, o magnetismo corretamente utilizado, ele serve e muito como tratamento. Isso não é uma novidade, né? Quando falamos em meados de 1800, até em 1750, estamos falando do magnetismo como uma prática médica, onde as pessoas eram remuneradas. Você tinha uma dor de cabeça, você tinha uma cefaleia, você tinha uma dor nas costas, você ia em um magnetizador. Era caro, a pessoa estudava de 4 a 5 anos, até 6 anos para isso. E aí, essa pessoa passava pelo magnetizador, aonde fazia tratamentos e melhorava a sua dor. O próprio Kardec, antes de iniciar seu estudo ao espiritismo, estudou por diversos anos o magnetismo, né? O magnetismo permitiu o Kardec a saber diferenciar o que era orgânico, humano, do que era espiritual, né? Vamos entender a diferença da ciência espiritual e da ciência material? Pode seguir. 28. Qual é a relação entre a ciência material e a espiritual? Na ciência material, os recursos são limitados. Já na espiritual, são ilimitados. A ciência espiritual complementa a material, pois oferecendo recursos infinitos, faz com que os avanços científicos aconteçam pelo uso da inteligência humana. Muito bem. Eu gostaria que alguém se pronunciasse, quem quiser, tá? Sobre esse trecho muito importante. Por que a ciência material possui recursos limitados e a espiritual ilimitados? Alguém? Até pelas questões da situação do planeta, de provas e expiações, que o intelecto ainda não caminha junto com a moral, e as coisas vão ser liberadas para o encarnado de acordo com a sua evolução moral. E isso não acontece na parte espiritual, que já está passos à frente de nós. Sim, isso é um dos fatores, mas quando falamos em recursos, estamos falando o seguinte: existe limite num telescópio humano? O telescópio humano ou microscópio, tem um limite? Ou você consegue ver de forma ilimitada? Existe um limite aonde o homem pode chegar na vida extraterrestre? Existe um limite onde o homem pode chegar na vida submarina? O homem consegue acessar o núcleo da Terra? Perguntas que eu estou fazendo, né? Então, olha a limitação. E aí, é claro que entra a questão que a irmã pontuou. Essa limitação, ela vai seguindo até que a pessoa saiba usar, as pessoas saibam usar a ciência apenas para o bem. Já na ciência espiritual, os recursos são ilimitados. Como é uma matéria menos densa, né? Os espíritos não precisam se preocupar com paredes, com crostas terrestres, entre outras questões. O que necessitam podem plasmar.
Então, quanto maior a evolução, maior a liberdade. Então, a diferença entre os recursos limitados e os recursos ilimitados. A liberação dos recursos ilimitados acontece conforme a evolução moral, para que a aplicação seja boa, né? E mesmo assim, isso não são erros divinos, porque Deus não erra, Deus é infalível, né? Mas mesmo assim, observe que às vezes a ciência descobre alguma questão e utiliza como arma, utiliza para o mal ao invés de utilizar para o bem. Então, esses recursos vão sendo utilizados e moldados conforme a evolução moral humana. Essa é a diferença. Alguma dúvida até aqui? Pois não? Boa noite a todos. Meu irmão, isso significa, então, que esses equipamentos, esses recursos, já são trabalhados na espiritualidade anteriormente de serem colocados aqui. Quando o espírito vem aqui e desenvolve, porque já tem aquela pretendência desse trabalho de desenvolvimento daquele equipamento. Eu costumo dizer que tudo existe na matéria, mas não necessariamente está desvendado, né? Observe que todos os elementos, as descobertas científicas, foi elaboração do homem diante daquilo que existe, não foi dado nada de externo. O homem descobriu as suas questões científicas por esforço, por dedicação e por merecimento. Os espíritos não gerem esta questão. A única coisa que nós sabemos é que Deus libera o conhecimento de acordo com a utilização. Você daria, por exemplo, para uma criança uma faca afiada? Por que não? Não, porque ela não tem um conhecimento total do que pode ser feito. Agora, ainda vejo também que esses recursos vão aumentando a partir do que a própria população tem uma moralidade maior, né? Acho que Deus vai aumentando essa capacidade. Exatamente. Conforme evolui moralmente, você vai tendo maiores liberações, né, e maiores merecimentos. E voltando à questão da nossa comparação, da nossa metáfora, né, você não dá a uma criança uma faca porque ela vai se machucar, mesmo sem querer, né, ela vai acabar se machucando com ela. Então, da mesma forma acontece com os avanços científicos, porque muitas pessoas que são céticas perguntam por que Deus não liberou a cura do câncer? Será? Será que não existem outras questões? Por que Deus não liberou a cura da AIDS? Por que Deus permite que pessoas sofram de fome, de inanição, de sede? Meus irmãos, nós não podemos confundir. Deus não é punitivo, Deus é justo. O homem e o seu livre-arbítrio é que aceleram ou retardam o processo de evolução natural. Vou fazer uma pergunta muito simples. Se o tempo e recursos dedicados às descobertas bélicas fossem dedicados às descobertas de cura, vocês acham que a ciência, por exemplo, da medicina, estaria mais avançada ou não? Se os bilhões de dólares, euros, reais, francos, fossem investidos em medicina, em cura, ao invés de guerras, armas, durante todos esses séculos, vocês não acham que a ciência teria desvendado diversas questões? Vocês veem chegando agora a cura do Alzheimer, muito próxima, a cura de outras enfermidades, a melhora do tratamento de todas as enfermidades, né? Então, o homem, ele tem o intelecto para isso, basta dedicar os recursos e o esforço. Vamos entender que ninguém é perfeito que não possa aprimorar-se, e a dedicação de várias pessoas faz com que gere o resultado, né? Vocês podem ver os esforços da humanidade na época da pandemia. Uma vacina que demorava 20 anos para ser desenvolvida, foi desenvolvida em 2. Bem ou mal, foi desenvolvida em 2. Né? Então, olha quando a humanidade se esforça, como ela atinge os seus objetivos. Mas ela precisa estar dedicada. Sem dedicação, não há alcance dos seus objetivos, né? Agora, a pergunta é, se você não sabe aonde você quer chegar, você merece o destino que tem. Se você sabe aonde você quer chegar e luta, você chegará. Essa é a diferença. Isso é para tudo na vida. Sem trabalho, você conseguirá atingir o seu progresso? Dificilmente.
Sem dedicação, você conseguirá atingir, por exemplo, o seu peso ideal, uma vida saudável? Você conseguirá construir aquilo que você se propôs? Não, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar, você precisa abdicar daquilo que te faz mal e somar aquilo que te faz bem. Não é diferente no mundo científico, né? Então, vamos entender, as descobertas científicas, elas são feitas gradativas. Algumas pessoas levantam as questões, as outras desenvolvem as questões, as outras encontram os erros, as outras criticam, as outras dizem até chegar no que há de mais moderno. Por exemplo, já atingimos agora um conhecimento de matéria escura. Olha só que material a ser trabalhado. Já falamos, por exemplo, em antimatéria, em cargas inversas. Já falamos em tantas outras questões. Agora, como o irmão Luiz mencionou, a ciência começa a estudar o passe, começa a estudar o magnetismo. Agora, não basta estudar, é importante você ir tomar um passe também, né? É importante que seja, eu sempre disse isso para vocês, a bênção de uma mãe é o passe mais poderoso do universo. O amor de um pai, né? É isso que realmente fluidifica. Não é o lugar aonde você vai, mas a intenção com que você faz. Sabiamente, o Papa Francisco, mudando até de religião, para vocês verem que não tem fronteiras religiosas, e sim de conteúdo, né? Papa Francisco disse que as paredes de hospitais já receberam preces mais verdadeiras do que os templos. Ele tem bastante razão nisso. Então, a intenção. Temos duas questões aqui no chat, fui informado. Vamos lá. A primeira é da nossa irmã Edna. Qual a diferença entre magnetismo e troca de energia? E as pessoas hoje podem cobrar por isso? Seria correto ou não cobrar por isso? Bom, vamos lá. Magnetismo e passe são diferentes, vocês verão mais à frente, né, no Livro dos Espíritos, Obra Interminável, mas o que eu posso adiantar para explicar essa diferença? Magnetismo sai da própria pessoa, do próprio organismo, é uma doação orgânica, por isso que exige conhecimento. O passe não, como o próprio nome diz, vem do mundo espiritual, passa pelo encarnado e vai para o outro que está recebendo. Né? O passe você não precisa de grande conhecimento, o magnetismo você precisa de conhecimento orgânico, você precisa entender de anatomia, você precisa entender as camadas da derme, epiderme, como funcionam as células, a um nível intracelular, de nêutrons, elétrons, prótons, quarks, a níveis bem profundos, é por isso que o magnetismo, quando mal utilizado, ele pode prejudicar. Já o passe, não. O passe, você vai intencionar o Pai Nosso ali, fazer a oração do Pai Nosso. É claro que existem algumas questões ali para aprender, né? Hoje, acho que a equipe aqui interna tem uma aula disso, né? Mas aí, depois dessa intenção, os espíritos que fazem o trabalho. Já no magnetismo, não tem nada a ver com o plano espiritual, é uma doação energética, de um encarnado para outro. Né? E essa doação energética suga do encarnado. Essa é a diferença. Quanto a cobrar, minha irmã, não, jamais cobrar por um passe, né? E o magnetismo jamais fazer sem estudo, né? Sem dedicação. A pessoa, para ser capaz de magnetizar, ela tem que ser praticamente uma médica formada, né? Ela não pode fazer isso sem o devido estudo, porque ela pode adoecer ou prejudicar o outro, mas principalmente a si mesma. E a outra questão que temos aqui do nosso irmão Marcos, a não descoberta da cura de algumas doenças, câncer, AIDS, não é uma maneira de Deus controlar nosso conhecimento? Marcos, às vezes nós descobrimos e, por exemplo, a nossa indústria farmacêutica segura o lançamento. Isso acontece também. Outras vezes, nós não dedicamos o suficiente para descobrir. Deus não vai controlar a nossa melhora, né? Deus só vai controlar aquilo que pudermos utilizar para o mal, né? A cura, ela vem para o bem, né? Quando nós, por exemplo, hoje, por exemplo, já temos vacinas para AIDS, né? Já vimos vacinas para AIDS. Hoje já temos o que fazer, e é claro que há exceções, mas o que fazer para não ter o câncer? Ou quando tem o câncer, como tratá-lo, né? Então, tem os períodos de quimioterapia, de radioterapia, medicamentos que tomamos, e hoje há uma conversão de cura enorme no câncer, né? Mesmo cânceres com metástase, né?
que vemos que a pessoa tem uma reincidência, existem muitas possibilidades de cura, porque a ciência chegou a esta compreensão. Antigamente, quando tínhamos um diagnóstico de câncer, estávamos fadados à morte. Hoje, com o diagnóstico de câncer, em 90% dos casos, há uma sobrevida imensa. Em 70% dos casos, há uma completa redenção. Né? Então, hoje, quem falece de câncer mesmo, são as pessoas que têm isso como sua expiação, que a ciência não... Mas, tirando esse ponto, existe a redenção. E mesmo quando a ciência da Terra não encontra, né, as respostas, vamos lembrar que Deus é que define o objetivo de cada um. Então, isso serve para todas as enfermidades, para todos os cenários, e aí eu acho que o controle não vem de Deus, vem da falta do esforço humano, né, irmão? Porque se o homem não dedicar o seu tempo, o seu investimento, o seu dinheiro, e quando eu digo homem, é a humanidade, né? Não adianta o Luiz dedicar, o Rui não, e assim sucessivamente, né? Pois não, irmão Miguel. Boa noite, irmão, boa noite a todos. O meu questionamento é sobre os pilares do espiritismo. Será que o espiritismo é uma religião? Porque as religiões estão cheias de dogma. Qual seria o dogma do espiritismo? Tá. Reencarnação. Mas é dogma ou é algo já certo? Depende de quem olha, né? O dogma, ele é criado por aqueles que olham de fora, né? E não necessariamente por aqueles que olham de dentro. A diferença do espiritismo para as demais religiões é a reencarnação. Essa é a principal. Mas existem outras, né? Entretanto, o mais importante do que identificar as diferenças do espiritismo para as demais religiões é identificar-se com o espiritismo, é encontrar dentro do espiritismo aquilo que é de mais sensato, o que lhe faz mais sentido para o seu processo de evolução. E isso, cada pessoa encontra ao seu tempo, algumas não encontram e passam por essa busca. Bom, mas o espiritismo não é restritivo. Aceita todas as demais religiões. Tem religião que não aceita que eles são absolutos. Você acha mesmo que o espiritismo é assim receptivo? Você acha que dentro do espiritismo não há orgulho, não há ego? Você acha, por exemplo, que esta obra, o Livro dos Espíritos, a obra interminável, está sendo bem aceita pelos espíritas ortodoxos? Sinceramente, você tem essa sensação? Ou você acha que ela é julgada por sua capa? O espiritismo é mais preconceituoso do que você experimenta, viu, irmão Miguel? O fato é que você não é preconceituoso, entretanto, muitos espíritas são, e às vezes afastam as pessoas que buscam um centro espírita para encontrar o alento, para encontrar a paz, acabam com suas mistificações, com suas visões de vida passada, com seus olhares para o pretérito, a encontrar, né, no espiritismo uma dúvida ao invés de uma calma, né, faz com que as pessoas possam se afastar desta linda religião, mas por mal compreendê-la. Então, não, eu tenho que discordar de você, o espiritismo ele não é aberto para acolher todos, não. Deveria ser, esta era a proposta, né? Mas na prática não é. Infelizmente eu estou ficando decepcionado que hoje tem espiritismo à esquerda, progressista, tem espiritismo à direita, tem espiritismo de centro, não de centro espírita, mas de filosofia espírita de centro. Então, nós chegamos a um ponto o qual escolher. Pois é, o espiritismo ele não foi feito para dividir, ele foi feito para unificar. Ele não foi feito para ter visões políticas, visões partidárias, ele foi feito para mostrar que todos somos irmãos e merecemos nos unir para evoluir, né? Então, pode observar, isso ocorre em todas as religiões, e aí tem um detalhe, né? Por que ocorre em todas as religiões? Porque o problema não está na religião, estão nas pessoas. Estão nos encarnados que estão dentro das religiões. O problema não está no catolicismo quando um padre é pego violentando uma criança, meus irmãos. O problema é esse padre.
Eu quero que vocês entendam isso. O problema não está no evangelismo quando um pastor rouba ou extorque os seus fiéis. O problema está naquele pastor. O problema não está no espiritismo quando um palestrante fala coisa que não faz sentido. O problema está naquele palestrante. Não vamos desconstruir as religiões por conta dos seus participantes. Importante isso. Toda religião é válida, é amparada, é bem intencionada. Ou você acha que Lutero teve uma má intenção? Ou você acha que Jesus Cristo teve uma péssima intenção quando ele exemplificou ao mundo que gerou todas as religiões cristãs, né? Por consequência da sua passagem. Você acha que Aurélio Augusto, Santo Agostinho teve uma péssima intenção quando organizou o cristianismo? Não, meus irmãos, tiveram excelentes intenções, mas o ser humano ainda está no mundo de provas e expiações. Portanto, é falho. E é falho independente da bandeira que carregue. Existem pessoas boas e pessoas más em todas as religiões. Isso é um fato. E eu gostaria muito que o espiritismo tomasse o chá da humildade. O espírita precisa. O espírita precisa entender que fora do espiritismo há salvação. Fora de Deus, não. Fora do espiritismo, há. Respeitar as outras religiões. Parar de achar que é o dono da verdade, que é o sábio. E que todos aqueles que fazem coisas diferentes são tadinhos, não sabem, não têm o conhecimento. Meus irmãos, de tudo que Jesus fez na Terra, a principal coisa que ele nos ensinou foi a humildade. Ou alguém discorda disso? Ele morreu com humildade. Sejamos mais humildes, né? Eu acho que é um exercício a ser feito. Obrigado, enriqueceu muito, viu, irmão Miguel, nosso debate. Vamos lá, Milton. Nota. Para que houvesse recursos ilimitados, seria necessário inteligência ilimitada. Os recursos nos são disponibilizados conforme nosso desenvolvimento científico. A matéria que conhecemos é finita. Porém, os recursos não se originam apenas dela. Procedem também das escalas energéticas que ainda não podemos compreender. Tentaremos nos aprofundar um pouco mais à frente, falaremos novamente de fluidos universais, de fluidos vitais, das derivações desses fluidos, entenderemos as questões energéticas, mas é bem na superficialidade, né? Porque quando falamos em profundidade, são questões muito complexas, né? A matéria que conhecem não necessariamente é oriunda só daquilo que você conhece, né? Ela pode ser oriunda de outras formas, de outras densidades, né? De outras formações. E um exemplo disso, que eu gosto muito de citar, é o seguinte: vocês estão neste momento trabalhando com o seu cérebro, não estão? O cérebro é a massa encefálica, né? Os médicos podem confirmar. É uma matéria gelatinosa. Mas e quando você morre? Por exemplo, vocês estão conversando com um espírito. Qual que é meu acervo? É a mente. A mente não necessariamente utiliza do cérebro. Quando eu estou fora de um corpo, eu utilizo da minha mente e não do meu cérebro. Olha que interessante. Então, há um local não material, da forma que vocês conhecem, que armazena todas as experiências, informações pretéritas e processamento atual para que eu possa realizar tudo o que eu preciso. Incrível, né? Esse é Deus, né? Imagina o tamanho do HD, né? Para suportar todas essas informações. Uma pergunta muito curiosa que me fizeram um dia, e eu não soube responder, tive a humildade de dizer que não sabia responder: como que Deus atende todas as preces, né? Pararam para pensar? O mundo todo fazendo prece, como que ele processa tudo isso? Olha a capacidade, né? Não sei, sinceramente não sei. Mas um dia, quem sabe, descobriremos. Pode seguir, meu irmão. 29. De onde viemos e para onde iremos? Somos a combinação perfeita que, dentre infinitas probabilidades, prosperou. Viemos de Deus e nosso destino pertence a Ele.
Dentro de nossa limitada visão, podemos enxergar apenas o próximo passo. Essa resposta do nosso irmão espiritual é uma poesia, não é uma resposta, né? Vale a pena esmiuçar cada detalhe, né? Então, os encarnados perguntam, a clássica pergunta, né? De onde viemos e para onde iremos? Olha a resposta do nosso irmão. Somos a combinação perfeita que, dentre infinitas possibilidades, prosperou. Vocês têm diversos exemplos disso, orgânicos e materiais, né, até atingir a derivação do Homo sapiens, né? Vamos entender quantas possibilidades, quantas formas, diante de tantas formas existentes, como vocês prosperaram. E aí, outra analogia mais simples é o próprio espermatozoide, né? Diante de milhares de espermatozoides, você foi aquele que prosperou e atingiu, né, a fecundação. Olha que incrível isso, né? Como a gestão divina trabalha diante dos nossos olhos, e hoje a ciência já consegue mostrar algumas dessas questões, né? E aí, continuando essa resposta, né? Viemos de Deus e o nosso destino pertence a Ele. Temos que tomar um cuidado aí só para não partir para a visão panteísta, tá? Viemos de Deus, é claro, Deus nos criou e nosso destino pertence a Ele, ou seja, não somos Ele, né? Não seremos Ele. Nosso destino pertence a Ele, né? E aí, continuando esmiuçar essa questão, dentro da nossa limitada visão, podemos enxergar apenas o próximo passo. É claro que nossos semáforos são limitados, nós enxergamos apenas o próximo, não conseguimos saber o que acontece à frente. Vou aproveitar que o nosso irmão Alfonso está quietinho nesta noite fria, e vou provocá-lo aí a fazer um comentário sobre esta resposta. Eu gostaria antes de fazer uma pergunta. Ele, quando fala dentro de nossa visão limitada, ele está se incluindo nessa resposta? Claro, ele não é Deus? Então, aquele comentário de que a ciência dos espíritos é ilimitada, também tem não é totalmente exato. Não, o que não está exato é a sua compreensão. Vamos voltar. A ciência da espiritualidade é ilimitada, entretanto, não dos espíritos. A espiritualidade pertence a Deus. Os espíritos fazem parte da espiritualidade, né? Cada um no seu grau. Eu, por exemplo, tenho uma limitação. O irmão que está acima tem outra, e assim sucessivamente. O único ilimitado é Deus. Ilimitado, imutável, infalível, são adjetivos que pertencem apenas a Deus. Não sei se agora ficou mais claro, irmão Afonso. Perfeitamente. E uma outra questão, o que falta ao Espiritismo para ele ser aceito como ciência? Falta muita coisa, né? Pelo menos 8 bilhões de pessoas aderirem a ele, né? Estamos falando de, vou chutar alto, 20 milhões de espíritas no orbe. 20 milhões. Se bobear, a grande São Paulo, estado de São Paulo, atualmente. Mas o próprio Kardec, ele colocou na Introdução ao Espiritismo que ele não pretendia fazer prosélitos. Ele não pretendia que fosse uma religião de convencimento pela religião. Como que a gente vai aumentar essa quantidade de adeptos sem essa visão de proselitismo? O Espiritismo, Kardec realmente disse isso, e confirmou na obra Interminável, tá? O Espiritismo, ele vem para trazer a união das religiões na visão racional. E através desta visão, talvez, um número maior de pessoas alcance a importância científica, né? Até porque os jovens, atualmente, não conseguem mais lutar contra a ciência. Se você chegar para um jovem e falar alguma coisa que seja desmistificado ou desconstruído pela ciência, esse jovem se afasta da religião. A mente humana está cada vez mais racional. Pode olhar nos seus filhos e netos.
né? As pessoas muitas vezes deixaram de frequentar uma missa ou um culto, porque deixou de fazer sentido existir um Deus punitivo, deixou de fazer sentido atribuir a Deus aquilo que é da ciência, né, e não dar os méritos devidos à ciência. O Espiritismo ele está um pouco mais atualizado nessa questão, né? Inclusive Kardec diz que se o Espiritismo não acompanhar a ciência, que vocês acompanhem a ciência, e não o Espiritismo, dada a importância do desenvolvimento científico. Então, eu acho que essa é a vantagem, se os espíritas não estragarem o processo, né? Então, tem que estar aberto a esta visão, né? Vocês, espíritas, têm que estar abertos ao aprendizado, ao conhecimento, né? E ao convite, né? Ao convite do pensar. O Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, é um livro que trabalha com diversas religiões. Qualquer pessoa de qualquer religião pode ler ele e empatizar. Por exemplo, temos aqui na sala pessoas que nem têm tanta ligação com o Espiritismo, mas têm ligação com um dos temas do livro, que é animais, por exemplo. E o animais fez com que as pessoas se aproximassem do livro, porque fez sentido aquilo que está ali, não encontraram em outras religiões. Temos pessoas que seguem o livro, por exemplo, pelo tema mente, a mente humana. Fez sentido o que está ali. Não sei se você está entendendo. O conteúdo é mais importante do que o meio, irmão Afonso. Concordo plenamente. Agora, outra pergunta. A questão do excesso de importância que os espíritas no Brasil dão à religião espírita, e dividindo bem, que o espiritismo tem 3 pilares, né? Religião, filosofia e ciência, mas se dá uma importância muito grande para a parte religiosa do espiritismo. Isso pode ser um entrave para a aceitação do espiritismo? Isso é puro orgulho, né, irmão Afonso? É puro egoísmo, é pura vaidade, né, das pessoas que conduzem desta forma, né? O Espiritismo jamais teve essa visão, né? Jamais teve essa intenção. Tanto que o próprio criador do Espiritismo usou um pseudonome, né? Usou um pseudônimo, né? Como vocês chamam. Allan Kardec, ele não foi nem publicado ali como Hippolyte Léon Denis Rivail. O próprio fundador do Espiritismo nunca se preocupou com essa questão da vaidade, eu digo codificador, né, fundador, codificador, que desvendou os mistérios. Então, o entrave grande, né, irmão Afonso, mas esse entrave, ele paira sobre o orgulho e egoísmo em todas as religiões, não apenas no Espiritismo. Obrigado, irmão. Inclusive por provocar. Agora, inclusive, só para finalizar esse ponto, meu irmão Afonso, observe o comportamento das outras religiões. Elas estão mais flexíveis. Você vê uma igreja católica falando sobre preservativo, você vê a postura diante de questões que eram enormes paradigmas, né? E que vai se modernizando. Você vai vendo a inserção de música, mais nas outras religiões, que atrai mais os jovens. As religiões vão se modernizando, né? Pois não, irmão Miguel? Seguindo o raciocínio do Afonso, né, na época da formação do Espiritismo por Kardec, a religião forte era o catolicismo. E ele criou algo para se aproximar da religião católica. Isso é verdadeiro ou é falso? Não é verdadeiro. O que acontece é que o catolicismo está embasado nas escrituras sagradas, na Bíblia. O espiritismo também, é a mesma base, né? Estamos falando de 2 religiões que são cristãs, ou seja, que seguem os passos de Cristo. É diferente quando você parte para um judaísmo, por exemplo, que você já está falando mais de Moisés, que você está falando de outras épocas, mas quando você pega 2 religiões cristãs, necessariamente ela tem que se embasar nas cartas dos apóstolos, ela tem que se basear nas escrituras sagradas. E você encontra muito desse conteúdo, irmão Miguel, principalmente em uma das obras da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali você encontra bastante, é uma Bíblia reformulada, né, e reduzida.
Ali você encontra bastante. Entretanto, você já sai um pouco da questão religiosa quando você lê a Gênesis. Você já entra numa questão mais romanceada quando você lê o céu e o inferno, entretanto, com questões bastante pertinentes. E aí você entra na bula de instrução quando você lê o livro dos Espíritos, né? Então, assim vai cada obra partindo para o seu lado. Ao meu ver, né, o livro dos médiuns, e assim sucessivamente, cada um destinado à sua função, mas, ao meu ver, a mais importante, menos estudada e compreendida delas, atualmente, é a Gênesis, né? Uma obra muito pouco compreendida, as pessoas... Porque o que acontece? Ela é escrita numa linguagem filosófica e fala da ciência, né? Aí fica duas questões difíceis, né? Não é, por exemplo, falar da ciência na forma contemporânea ou falar da filosofia na forma... Ela une os dois, né? E aí entra o seu grau de dificuldade. Mas acredito que em breve aí teremos também o estudo da Gênesis. Seguir? Certo, sim, obrigado. 30. Eu que agradeço. 30. Na questão 243 de O Livro dos Espíritos, o que significa integrar-se a Deus? Depurar-se no caminho da perfeição. Aproximar-se dele. Integrar-se a Deus não é panteísmo. Integrar-se a Deus é depurar-se no caminho da perfeição, aproximar-se dele. Até porque, se nós pensarmos de forma lógica, tudo evolui, né? Tudo evolui. Então, vamos imaginar o seguinte, a pergunta que eu faço ao irmão Paulo, né, participando do nosso irmão. Vamos imaginar que todos evoluem. Um dia eu chegarei no nível de Jesus, irmão Paulo? É uma pergunta que eu faço. Um dia você chegará ao nível de Jesus? Eu acredito que sim. Se houver esforço, né, fé e tudo eu vou chegar. Perfeito, mas e ele? Vai ficar parado ou vai estar acima? Não, ele está muito mais próximo de Deus que está hoje. Então, é isso que é interessante, né? A evolução, então, eu subo o meu nível, mas o outro não fica estagnado, ele sobe também. Então, sim, todos fomos feitos para a perfeição. Mas enquanto não atingimos, há uma busca em que aqueles que estão à frente continuam evoluindo, né? Até que não tenham mais o que evoluir. E quando olhamos para nós, eu vou me incluir nisso absolutamente, né? Estamos ainda na parte inferior dos degraus da escada evolutiva, né? Existem muitos degraus a serem subidos, muito a ser alcançado, muito a ser compreendido, né? E o mundo de provas e expiações em que vocês estão é um mundo muito propício à evolução. Utilizem deste mundo, é um mundo de altos degraus, né? Você sai de um primitivismo e parte para uma regeneração, né? Então, é um mundo muito importante na escala evolutiva e talvez um dos mundos mais demorados, um mundo que você patina bastante nas reencarnações. Pois não, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. É possível saber em que degrau a gente está nessa subida constante? Bem baixo. O dia que eu chegar no topo eu te falo, mas enquanto eu estou também nessa escalada, meu irmão, só consigo enxergar daqui para baixo. Minha visão não é muito diferente da sua. Vamos lá? 31. Diante do pragmatismo científico, será possível, no futuro, para a ciência da Terra, provar a existência de Deus? Ela já provou. Uma vez que vós não conseguis explicar a origem de tudo, tem-se a prova fiel da existência divina. Eu achei fantástica a resposta deste irmão, né? Porque é o seguinte, o dia a ciência conseguirá provar isso, ela já provou. Você consegue provar a origem de Deus? Então, vamos atribuir a Deus. A prova está aí, né? Não concorda? Prove. Né? Olha que incrível isso, né? É um apelo, né? Que quando você pega os maiores cientistas do orbe, eles são incapazes de debater essa resposta, né? Só tem uma forma de você provar que Deus não existe, provando a origem de tudo. Será que é o ser humano do mundo de provas e expiações? Alcançará algo que aproxime-se da desconstrução divina? Não, acho que é mais fácil despertar a fé, né? Acho que é mais fácil
ceder. Olha o tamanho do orgulho humano. Quantos homens que são inteligentes na Terra, que promovem a ciência, mas que são apenas mais um diante de 8 bilhões, apenas mais um diante de um universo enorme, diante de diversos universos, né? Aí vamos dar um ar de inferiorização, mas sentir-se capaz de provar a inexistência de Deus. É de tamanha ignorância, frustração. Não adianta, né, meus irmãos? Eu acho algumas curiosidades, elas são interessantes. Qual que é o formato de Deus, a figura de Deus? Alguns olham Deus como aquele ser da pintura da Capela Sistina, outros olham como uma luz, outros mentalizam Jesus e atrelam a ele, cada um de uma forma, né? São curiosidades plausíveis, mas tentar provar a inexistência de Deus. Vocês pararam para pensar quantas coisas que estão acontecendo neste momento? Ó, nesse estudo que tem 27 pessoas online, fora os que estão presencial aqui, você imagina quantas coisas estão sendo geridas neste momento? Para que todos estivéssemos apostos para a participação desse instante? Será que nós conseguimos provar a inexistência de Deus? Pois não. Irmão, acho que não precisamos ir muito longe, né? É só a gente observar o funcionamento do nosso corpo humano, como é perfeito. Pois é. Ele é perfeito e porque ele tem sobre ele, né, a inteligência suprema, universal, né? E enquanto vocês, por exemplo, estão nesses estudos, todos estão recebendo aí um tratamento muito forte, né? Porque estão mentalizados em algo que agrega, em algo que soma, em algo despretensioso. Neste momento, vocês estão focados. É a missa de vocês, né? É o culto de vocês, é o momento de oração. O estudo é aprendizado. E é um aprendizado que quando vocês desencarnarem e o corpo de vocês forem consumidos pelas bactérias e vermes, ele continuará, né? Ele eternizará em sua mente. Isso é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Os seus bens, o seu corpo, a sua forma de ver o mundo, tudo isso. Agora, aquilo que você adquiriu de bagagem é imutável. Fará parte da formação do seu espírito. Vamos seguir? Nota. Enquanto Deus nos convida a tentarmos provar a razão da existência de tudo, precisamos ter humildade o suficiente para percebermos que Ele nos prova todos os dias sua existência, escancarando nossa limitação. Não concordais? Provai. Alguém se habilita? Vamos deixar o espaço para quem quiser provar a não existência de Deus. Afinal, temos uma visão bastante democrática, né? Podem pronunciar-se. Que bom, fico muito feliz que ninguém tentou. Vamos seguir. 32. A ciência da Terra conseguirá constatar que há vida intelectualmente superior à humana em outros planetas? Sim. Com o tempo e as novas descobertas, compreendereis que sois apenas uma centelha no infinito universal. Todavia, é mais fácil que uma inteligência superior vos contate primeiro. Muito bem. Outra questão interessante, né? Sim, entenderão, mas não é mais fácil que uma inteligência superior entre em contato primeiro, ou seja, que ela tenha uma tecnologia desenvolvida a ponto de poder entrar em contato ao invés de nós conseguirmos entrar em contato? Então, faz sentido, né? Até porque quem teria algo a agregar ou a somar seria essa inteligência, e não nós da Terra, né? Estou me referindo a cada um de vocês, a eles, né? Pois não, irmão Paulo? Meu irmão, de certa forma,
as inteligências de outros orbes, através do mundo espiritual, já nos contatam diretamente, né? Neste caso, eu acho que foi mais mencionado, sim, você tem razão, mas foi mais mencionado a questões de mundos encarnados, né? O mundo encarnado contatar outro, não estando na erraticidade, né? Os OVNIs, né? As vidas extraterrestres, mas sem ser atribuídas à forma espiritual. Quando é forma espiritual, todos são extraterrestres, né? Todos pertencem a tudo, né? 33. A tecnologia pode contribuir para provar cientificamente a reencarnação e os processos mediúnicos? Poderá um dia, mas ainda é necessária muita evolução. Pois é, um dia poderá entender como funciona essa conexão, provar, mas ainda é necessária muita evolução, né? Enquanto a tecnologia não chega a isso, cabe a vocês orar e vigiar sempre para estarem seguindo o caminho certo, né? Este é o propósito. Pode seguir. 34. Desde a primeira obra, houve relevantes progressos na ciência. Como os espíritos enxergam esse avanço? Com naturalidade, pois é um reflexo do esforço coletivo da humanidade. Entretanto, a utilização dessas descobertas nem sempre foi positiva. Elas foram permitidas por Deus para que os encarnados as utilizassem para o bem, mas em muitas ocasiões utilizaram-nas para o mal. Eu já sinto um pouco de orgulho na pergunta do encarnado, né? Vamos revê-la que desde a primeira obra houve relevantes progressos na ciência, né? Meus irmãos, relevantes, mas nem tanto, né? Vamos entender ainda que o mundo está um caos, né? O mundo dos encarnados. E a resposta do nosso irmão espiritual traz que sim, que haverá, né? Uma compreensão maior, né? Que as descobertas aconteceram nem sempre foram positivas, que elas foram utilizadas para o mal. Nós temos diversos exemplos, que elas foram utilizadas para praticar o mal ao invés do bem, né? E que quando o ser humano conseguir utilizar para o bem, né, ele terá um maior acesso. Conversa com aquela questão anteriormente vista, né? Ele terá ajuda-te que o céu te ajudará, né? Entra naquela questão. Então, quando você vai ter uma boa intenção, tudo conspira ao seu favor. Quando você tem uma má intenção, tudo conspira contra você, né? É mais ou menos isso. Vamos lá? 35. O uso da inteligência artificial está aumentando exponencialmente. Em relação a esse fato, há mais bônus ou ônus para a humanidade? Depende de sua utilização. Toda tecnologia poderá gerar bônus, quando utilizada de forma construtiva, e ônus, quando de forma destrutiva. O segredo está no propósito e na dose. Só aqui já daria mais um estudo, né, de debate. Hoje vocês têm em ênfase o chat GPT, entre outros, né, em que as pessoas, os alunos, consultam, os empresários, os trabalhadores consultam para realizar tudo aquilo que precisam, né? O ser, demasiadamente, é lógico que ajuda, mas acaba deixando de pensar, né? As pessoas acabam perdendo uma das suas principais características, que é refletir sobre, né? A gente vê os alunos de faculdade, as pessoas se enganando, né, com essas inteligências artificiais, encurtando caminhos importantes para a construção, né? É lógico, eu não estou esperando que ninguém consulte a Barça, não é isso, tá? Não estou esperando que ninguém consulte uma biblioteca nacional para encontrar a origem, não, você pode utilizar da inteligência da internet, mas é melhor ver as coisas com maior profundidade, né, para entender de fato. Quando eu nado na superfície do oceano, eu tenho conclusões errôneas de todo o seu conteúdo, né? É necessário mergulhar um pouco mais para entender. E aí o que me preocupa é quando isso vem para áreas que impactam em saúde, né, em segurança, em questões
deste nível. Então, você vê médicos formados hoje que não sabem fazer uma prescrição, né? Que não sabem identificar um diagnóstico, um prognóstico, né? Que não sabem, e você vê pessoas que deveriam estar muito mais capacitadas para a função que têm. Por quê? Devido a essa dinâmica de informação. Você vê pessoas, por exemplo, utilizando o Google como uma ferramenta de automedicação, né? Ah, deixa eu ver, eu coloco os sintomas. Olha os perigos que isso possui, né? Então, muitas coisas precisam ser modificadas, né, para que a humanidade não corra risco e não queira substituir, né, a mente pela inteligência criada pela mente, né, baseada aí em algoritmos, baseadas em médias, e que jamais terá uma assertividade plena, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para medir, né? Não impedir o progresso, mas mediar a dose, né? A dose é a diferença entre o remédio e o veneno, né? Então, nós precisamos intensificar, entender esta dose e utilizar a inteligência ao nosso favor, e não contra nós, né? Eu vejo, por exemplo, hoje, 90% das crianças adquirindo miopia, astigmatismo pelos excessos de contato com telas, com proximidade sem conhecer o meio em que vivem, sem vivenciar o cheiro das flores, sem pisar na terra, sem pisar na grama, sem vivenciar e explorar o mundo, vendo o mundo apenas na frente de suas telas, né? Eu vejo hoje os casais que, ao invés de curtirem-se apaixonados, conversarem, filosofarem, estão ali uma tela, outro com outra tela, né? Então, a humanidade está mudando a sua forma de relação. Deus aceita tudo, né? Mas tudo tem uma consequência. Nós depois teremos que responder por essa consequência dos excessos, né? Vamos lembrar o nome da casa. Quem lembra o nome dessa casa aqui, por favor? Centro Espírita Equilíbrio. Sim. Equilíbrio é o segredo de tudo, né, meus irmãos? Então, vamos utilizar, mas vamos também aproveitar a outra parte. Até porque não se esqueçam que vocês ainda são animais bípedes, mamíferos, que precisam se movimentar, né? Por mais que a mente de vocês não acreditem nisso, vocês precisam, vocês foram condicionados, o corpo de vocês foi condicionado para andar muitos quilômetros a mais do que vocês andam, para agachar muito melhor do que vocês agacham, para subir em árvores, para correr, para poder se proteger, entre outras questões, né? E não para ficar sentado numa mesa, na frente de um computador, na inércia. Ainda não está formulado para isso. Se vocês continuarem insistindo, daqui a alguns milhões de anos, o corpo será adaptado a isso. Mas agora ele ainda não está pronto para isso, então mexam-se. Assim, com esta didática, vamos dizer assim, motivadora, né? Encerramos o estudo desta noite, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né? Deixando aos irmãos aí o convite para todos que queiram participar na próxima quinta, e estão convidados. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, que Deus possa acompanhá-los aonde vocês estiverem. Obrigado.